Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Adore. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Sejam muito bem-vindos ao canal da Igreja Batista da Lagoa. Meu nome é Valdo Júnior. Nós vamos estudar hoje Gênesis 12, continuando com a série de estudos de Gênesis até Apocalipse, tá certo? Então seja muito bem-vindo ao canal da Lagoa. Boa noite para você que nos acompanha, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do contexto e da hora que você está vendo esse vídeo, ok? Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Estamos no capítulo 12 e nós vamos dividir esse capítulo em 4 partes para ficar de melhor compreensão para todos, ok? Nós vamos estudar o versículo 1, Deus chama Abraão. O versículo 2 e 3, Deus faz promessas a Abraão, ou uma promessa a Abraão. O versículo 4 até o 9, onde Abraão obedece ao Senhor. E depois do 10 ao 20, finalizando o capítulo 12, Abraão vai ao Egito, ok? Então, vamos à leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela
e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 1. Continuando, versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aí nós vemos duas partes desse nosso estudo de hoje, que é Deus chama Abraão, Abrão ainda na época, e Deus faz promessas, ou a promessa a Abraão. Lemos o versículo 1 até o 3. O que podemos aprender com esses primeiros versículos? Entendemos que o capítulo 12 registra o chamado de Deus a Abraão, o início da caminhada de fé do patriarca de Israel sobre as bases da promessa de Deus. E aí em Gênesis 12, que Moisés, o autor do livro, ele começa a relatar o início do povo de Israel como sendo o povo da aliança que Deus estabeleceu para si mesmo. É importante esse estudo, é importante sabermos anteriormente, no capítulo 11 de Gênesis, a terra estava toda desfocada, destruída em relação a entendimento, ou seja, todo mundo perdido com a Torre de Babel, mas aqui no versículo 12 Deus restaura tudo isso fazendo uma promessa a Abraão. E portanto o estudo de Gênesis 12, o estudo de hoje, é fundamental para a compreensão do restante das Escrituras. Eu conheço teólogos, o Ângelo Basso mesmo, ele estuda há mais de 14 anos sistematicamente essa promessa que Deus fez a Abraão. Então é fundamental o estudo de hoje para a compreensão de todo o restante dos estudos que vamos caminhar aqui no canal da Lagoa, no Atos 8. Então essa compreensão é fundamental, que Deus tem para nós uma promessa, e essa promessa é estabelecida aqui no versículos 2 e 3 de Gênesis. Mas antes, vamos lá aprender alguma coisa no versículo 1, aprender algo no versículo 1 que tem muito a nos dizer. Diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Esse versículo explica melhor o chamado de Deus a Abraão. Ocorreu quando ele ainda estava vivendo nas terras da sua família e inserido num contexto de idolatria. Quando analisamos esse versículo à luz de Gênesis 15, 7, um pouquinho mais para frente, percebemos que esse chamado ocorreu em Ur dos Caldeus, antes da morte do pai de Abraão. Deus ordenou que Abraão fosse para uma terra que ele haveria de lhe mostrar, ou seja, Deus chamou Abraão para algo que ele nem sabia o que era, E no contexto de plantação aqui da Igreja Batista da Lagoa, algumas pessoas foram chamadas para plantar essa igreja sem entender a dimensão do que isso seria. Pode ser uma boa comparação sobre isso, Deus ordenou que ele fosse para uma terra que Deus ainda iria mostrar a ele. Naquele momento, a extensão da concessão da terra, os limites estabelecidos lá, mais à frente vocês vão estudar isso, os limites estabelecidos da terra prometida ainda não haviam sido totalmente definidos por Deus. Era apenas uma terra que eu irei te mostrar. Em Gênesis 12, 7, 13, 14 e 17, 15, 18 a 21, fala do tamanho geográfico. Mas isso vocês vão estudar mais na frente, daqui a algumas semanas. Então, a narrativa bíblica esclarece que antes de migrar da Palestina, Abraão teve duas residências. Passou seus primeiros anos de vida em Ur dos Caldeus e então logo um período em Arã. Cada uma dessas comunidades foi o seu lar. Ele teve que deixar amigos, vizinhos, parentes, sair de Ur e outros tais quando partiu para Arã. E em cada caso, Deus foi com ele. E aí, fazendo uma aplicação bem pontual na nossa vida, muitas vezes nós temos que abandonar ou deixar de conviver por um certo período
para focar no reino de Deus, né? E muitas vezes a gente se muda de um lugar para o outro, nós nos mudamos de um bairro para o outro. Eu morava num bairro, estou morando em outro. Alguns saem de uma igreja e Deus convida e chama para trabalhar em outros. E aí nós deixamos amigos, nós deixamos família. Mas é importante, e gostaria que você pensasse bem a respeito, é que nós temos que manter o foco no chamado de Deus, né? E Abraão fez isso. Ele manteve o foco no chamado de Deus e ele pôde seguir deixando para trás amigos, famílias, vizinhos, o conforto do seu lar muitas vezes, né? O conforto de uma igreja estruturada para trabalhar em uma ainda que está começando. Então, isso foi o chamado de Abraão. E o bispo Riley diz que Abraão recebeu a ordem de, primeiro ele fala, renunciar às certezas do passado. 2, enfrentar as incertezas do futuro. E 3, olhar e seguir na direção da vontade de Deus. E isso pode ser muito bem aplicado, e eu gostaria que você prestasse bem atenção no que Deus quer para a sua vida. Você deve renunciar às incertezas e às certezas do passado, né? Algumas convicções que nós tínhamos como pessoas, como indivíduos, nós somos confrontados com a palavra de Deus e percebemos que aquilo não condiz com o ensinamento bíblico ou não condiz com o que Deus quer para a nossa vida, e aí a gente tem que renunciar a essas certezas do passado, algumas incertezas também, certa dúvida, será que vou ou não vou? Enfrentar as incertezas do futuro. Veja que no versículo 1, Deus chama, vem para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão não tinha certeza de qual terra era, sabia que era uma terra, mas Deus ainda não tinha mostrado. Mas ele seguiu convicto no chamado. E olhar para a direção da vontade de Deus, é isso que nós temos que fazer, né? Nós temos que olhar na direção do que Deus quer, porque Deus sabe o melhor caminho para a nossa vida. Deus sabe o que nós precisamos, né? Deus sabe qual caminho trilhar. Às vezes nós temos plena confiança no nosso trabalho, no nosso intelecto, na nossa família, no nosso bom emprego, ou na nossa formação, e Deus muitas vezes ele derruba isso, né? Trata de uma forma diferente para que a gente possa trilhar o caminho do Senhor. Eu tenho um exemplo que talvez ilustre melhor. Eu faço seminário batista, né, ali no centro do Recife, e eu precisava chegar aonde eu morava no meu bairro, e no dia não tinha carona para mim, e eu falei para os meus amigos, olha, quem vai para o lado de lá, da Ibiribeira, para o lado de Cada Lagoa, porque aqui eu pegaria um ônibus. E um amigo meu disse assim, Júnior, o melhor caminho é você pegar na estação do trem, e a estação ficava num bairro muito, mas muito perigoso. Mas era o caminho mais rápido, E aí eu sozinho, eu disse, não vou, não iria. E certamente não iria. Mas ele disse assim, eu te conduzo, eu conheço tudo ali, eu moro lá no bairro e eu posso te conduzir. Confesso, meus irmãos, confesso que eu fiquei com certo receio. Você anda com medo, estava com a mochila, todos os meus pertences, o celular, uma quantia pequena em dinheiro, mas tinha algo de valor comigo ali. E eu percebi, quando eu desci próximo àquele local, que eu achava muito perigoso, mas com ele ficou tranquilo. Ele disse, olha, por aqui, e aí vinham algumas pessoas, você já se assustava, mas ele dava uma boa noite, conversava, falava com um, com outro, sabia as pessoas pelo nome ali, e me conduziu pelo melhor caminho, me deixou no metrô, eu cheguei rapidamente ao meu local, não perdi o meu outro compromisso, e eu percebi, lendo esse texto aqui, que muitas vezes Deus faz assim, Deus sabe o melhor caminho. Por mais que a gente ache que o caminho é perigoso, por mais que a gente ache que o caminho não é certo, mas nós temos um Deus que Ele fez todas as coisas e todos os caminhos. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, nesse primeiro versículo, a gente aprende que a gente deve confiar
plenamente e seguir a direção da vontade de Deus. Continuando no versículo 2 e 3, nós vemos aí a promessa que Deus faz a Abraão, né? Alguns dizem que Deus faz promessas, mas ele faz a promessa a Abraão. Diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua família é bendita por essa promessa que Deus fez a Abraão. Deus é um Deus que cumpre as promessas que faz. Nós somos abençoados por essa promessa, né? Nós que temos Cristo, que temos o Espírito Santo, o selo da promessa, todas as nossas famílias são abençoadas por conta dessa promessa. E Júnior, essa promessa iniciou mesmo aí em Gênesis 12 e versículo 2 e 3, como nós lemos agora. Olha só, ela inicia a primeira vez que o Evangelho é pregado, ou seja, um protótipo do Evangelho de que Cristo viria, né? Viria alguém que ia derrotar o mal, em Gênesis 3:15, que diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o Evangelho, é o protótipo do Evangelho, né? Dizem os estudiosos e teólogos que é a primeira vez que o Evangelho é pregado ali, né? Pregado à mulher e a Adão. E logo após esse proto-evangelho, em seguida, no capítulo 12, Deus prometeu a Abraão que dele sairia uma grande nação e que Deus iria o abençoar grandemente, né? Deus enfatiza as ideias de frutificação e domínio desse patriarca e a sua descendência, e que a sua descendência experimentaria. Isso fica evidente na declaração que diz assim: te engrandecerei o nome. Te engrandecerei o nome, ou seja, o nome de Abraão seria engrandecido, né? E hoje o nome de Abraão é engrandecido, né? Abraão é um grande nome, o primeiro pai, né, de várias nações. Aqui vale lembrar também que naquele tempo o nome do patriarca ainda não havia sido trocado, né, de Abrão para Abraão. Então, muitas vezes eu digo Abraão por conta do nome dele já ter sido trocado, mas aqui ainda era Abrão. Então, curiosamente, em Gênesis 11, lemos sobre como os homens de Babel queriam perpetuar seus nomes, né? Em Gênesis 11:14 diz isso, mas ele queria fazer isso com as suas próprias forças, ou seja, os homens queriam se engrandecer, né? E teriam os seus nomes perpetuados. Muitas vezes nós somos assim, queremos que o nosso nome seja perpetuado, ou seja, nós queremos ser os melhores em tudo que fazemos, mas a vontade de Deus muitas vezes é o contrário da nossa, né? E Deus queria que o nome de Abraão fosse engrandecido por uma promessa, por aquilo que ele viria trazer, não pelo que Abraão fez, na verdade, mas o próprio Deus estava fazendo, né? A própria Torre de Babel era um monumento a essa soberba louca lá no capítulo 11. Então, Deus resolveu, por sua graça soberana, né, engrandecer o nome de Abraão, através de um relacionamento pessoal com ele e com a sua descendência. Diferentemente dos construtores de Babel, pela fé, Abraão foi totalmente dependente de Deus, né? Percebam que ele saiu da terra, por uma terra desconhecida, ele aceitou o chamado, ele obedeceu. Então isso significa que Abraão realmente ele entendeu isso e ele finalmente alcançou a plenitude no nome de Cristo, né? Quando Cristo veio, aquilo era a promessa. Eu queria citar um texto que está lá em Atos, capítulo 26, versículos 6 e 7. Você pode achar que ele está fora do contexto do estudo do que eu estou falando, mas ele está bem dentro do contexto. Paulo estava sendo julgado por causa da promessa que foi feita aos pais, Abraão
Isaac e Jacó. Em Atos 26, 6, Paulo diz assim: olha, eu estou preso e estou sendo julgado por conta da promessa. Mas, Júnior, Paulo não estava sendo preso por conta que estava pregando Cristo? Exatamente, mas quando ele chegou de frente ao rei, de frente aos judeus, e ele sabia que muitos judeus estavam ali, ele falou exatamente isso. Ele estava sendo julgado por conta da promessa. Que promessa era essa? Exatamente essa promessa aqui em Gênesis 12, a promessa que Deus tinha feito a Abraão aqui, que iria abençoar. Na sequência, Deus prometeu: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Essa promessa que Deus fez diz claramente que Deus seria um terrível adversário para qualquer um dos que se levantassem contra Abraão e a sua semente. Sem dúvida, essa é uma promessa maravilhosa que perpetua até hoje a bênção de Deus sobre nossas vidas, o próprio Cristo. E o apóstolo Paulo interpreta a declaração: em ti serão benditas todas as famílias da terra, como apontando diretamente para Cristo em Gálatas 3:8. Olha só o que diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Isso significa que a expressão em ti refere-se a Cristo, né? O descendente de Abraão, como está lá em Gálatas 3,16. Consequentemente, a bênção pela qual as famílias da terra seriam abençoadas é a própria justificação pela fé, que traz consigo todas as outras bênçãos de salvação. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, se Deus habita em você, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você é abençoado. E a promessa de Deus está se cumprindo a cada dia, porque você é abençoado, a sua família é abençoada, e como Deus falou para Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão obedece ao Senhor, Gênesis 12, de 4 a 9, continuando o nosso estudo. Nós dividimos o texto, o capítulo 12, em 4 partes, né? Então essa é a terceira parte, onde Abraão obedece ao Senhor. Eu vou ler o texto. Diz assim: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor. Invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o sul. Bem, depois do chamado de Deus a Abraão em Ur dos Caldeus, Abraão ainda com o nome de Abraão seguiu com sua família para Harã. E nesse texto aqui, nesses versículos de 4 a 9, nós podemos aprender algumas coisas. E um ponto inicial que a gente aprende é que Abraão tinha 75 anos. E aí eu pergunto, qual a sua idade? Não sei onde você está nesse momento, se você está caminhando, se você está de frente à TV, ou se você está deitado, ou se você está correndo, fazendo o exercício e ouvindo apenas o áudio do vídeo. Mas
perceba que muitas vezes nós achamos que estamos numa idade avançada, ou que Deus não pode fazer aquele projeto que estava no nosso coração, algo que Deus falou e tocou em nós. Meus irmãos, Deus ele pode usar qualquer pessoa em qualquer tempo, não importa a idade. É claro que tem todo o contexto da época, né? Uma pessoa de 75 anos talvez não goste de plena saúde, mas com o movimento de atividades físicas e do cuidado que nós temos da saúde, nós temos irmãos bem firmes, né? na sua força física e também na obra do Senhor. Então percebam e entendam que para Deus não existe tempo, tempo e fora de tempo. Deus escolhe a pessoa, escolhe o que fazer, independente da sua idade, da sua origem, da sua condição. E eu queria que você colocasse isso primeiramente no seu coração. E aí Abraão tomou Sarai, sua mulher, Ló, né, o filho do seu irmão e do seu sobrinho, e todos os bens que haviam adquirido, e desceram para a terra lá. E aí aqui é onde Deus mostra onde é o local. Ele institui alguns limites, né? E ele diz assim: e mover-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a tenda, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, o que é que você tem feito para Deus? Você tem edificado um altar ao Senhor? A sua vida é um altar ao Senhor? Como é que você tem se comportado? Como é que você tem se postado diante de Deus? E aqui eu não estou para querer saber o que você tem feito ou deixado de fazer, mas é só para que você reflita no seu coração se a sua vida é realmente um local de adoração. Você tem esse tempo, você tem esse período, você para uma vez por dia, um horário ou na semana, né? Não apenas aqui na igreja, não apenas aqui no templo onde nós, como família de Deus, nos reunimos, né? Aqui na Igreja Batista da Lagoa, mas a sua vida, o seu coração. Você tem feito desse coração um altar ao Senhor, né? A palavra Betel, ela significa literalmente casa de Deus. A sua casa tem sido uma casa de Deus? E aí eu não falo apenas a sua casa, o espaço físico que você está morando, mas essa casa, esse templo, né? Esse corpo que o Senhor tem te dado, te deu, tem sido casa de Deus? Pensa nisso. E ali em Betel também edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Então Abraão, ele entendeu os limites estabelecidos por Deus, né? Onde que Deus queria. Lembre-se no versículo 1 que Deus chamou ele para uma terra que ele iria lhe mostrar, e ali nesse versículo aqui ele já mostra mais ou menos onde os limites, né? Ali Abraão fez uma tenda e ali chamou aquele lugar de Betel de casa de Deus. Essa região era uma região muito deserta, né? O sudoeste do Mar Morto, com baixíssimos índices de chuva. Ok, Júnior, mas você veio falando com tantas informações, algumas até espirituais, e você dá uma informação dessa geográfica bem agora no meio desse estudo do verso 9. Eu preciso dessa informação geográfica para passar para o quarto ponto, né? Que é aonde Abraão vai ao Egito. E você vai entender perfeitamente, depois dessa informação, de que ali era uma região, era um deserto e que tinha poucas chuvas, porque isso vai ser fundamental para a compreensão do quarto ponto. O quarto ponto, Abraão, ele vai ao Egito. Gênesis 12, de 10 a 20. Eu não vou ler o texto, porque o texto é um pouquinho longo, para que o vídeo não fique tão grande, mas eu posso dizer a você que a falta de chuva na região em que Abraão estava inserido ali, certamente comprometia toda a lavoura dele, e aí trazia muita fome, né, para as pessoas e para aquela família ali, e isso pode explicar o motivo
que Abraão resolveu sair da terra que ele tinha estabelecido, sair da casa de Deus e resolveu descer ao Egito. Então é fundamental essa compreensão. Abraão estava na casa de Deus e por certos motivos, por um problema geográfico e aí problema, vamos dizer, financeiro naquela época, de falta de grãos, de comida, ele resolve descer para o Egito, né? E o patriarca, ele segue para o Egito. Então desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar ali. O único remédio que ele achou era se mudar para lá, né? Então, onde fica o Nilo, onde fornecia muitas águas ali, e o gado teria plantação, teria pasto, teria tudo ali bem, como é que eu posso dizer, de uma forma abundante, né? O pensamento foi esse: vamos sair daqui, aqui está ruim, e vamos descer para o Nilo, que ali sim tem fartura de água, se tem fartura de água, tem fartura de alimento. E Abraão desceu para o Nilo. A palavra hebraica gur indica que se antecipava uma permanência temporária, ou seja, tão logo a fome abrandasse, Abraão voltaria para a Palestina, né? Então quem estuda o hebraico, então percebe que a ideia de Abraão era ir por um tempo apenas e não ficar de vez. Ele não estava abandonando a casa de Deus, o Betel, né, o local estabelecido ali, para seguir para o Egito. Não, era algo temporário. E nenhuma indicação foi feita para determinar qual faraó governava o Egito naquela época. A gente não sabe, no versículo de 11 a 16. Mas só que o medo tomou conta do coração de Abraão quando ele se aproximou do palácio, imaginando que faraó o mataria para colocar Sarai em seu harém, né? Sarai é uma mulher muito bonita e ele ficou com esse receio. Então, por todo esse contexto, né, que estava acontecendo, Abraão com medo de morrer, fazendo maquinando, tendo essas ideias, né, de como não sofrer. Perceba no versículo 7, diz assim: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão, que o faraó tinha pego para colocar no seu harém. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Então, talvez se Abraão tivesse dito a verdade, não teria acontecido nada do que aconteceu. Mas precisou que o Senhor intervisse, né, nessa situação. E um outro ponto que a gente pode aprender aqui nesse texto, nessa questão de Abraão sair da terra de Betel e descer para o Egito, é que por muitas vezes, meus irmãos, nós nos afastamos dos caminhos estabelecidos pelo Senhor para a nossa vida, né? E assim como Abraão, pensamos que seria apenas um tempo fora. E aí eu realmente não sei qual o teu contexto, onde você está nesse momento. Eu repito, não sei se você está na sua cama ouvindo e assistindo, se você está no trabalho, se você está no ônibus, onde você está vendo esse vídeo agora. Mas uma coisa é certa: Abraão, ele resolveu sair da presença de Betel, da casa de Deus, e por uma série de questões, né, a questão geográfica, dificuldade, e muitas vezes nós temos algumas intempéries na nossa caminhada cristã, alguns problemas, e aqui eu não vou citar, toda a igreja tem problema, e nós resolvemos sair da casa do Senhor. E às vezes nós dizemos assim, como Abraão falou: não, é só por um tempo, depois eu volto. E aí percebam que mesmo lá fora ele sentiu medo da morte, ele passou por problemas. Ou seja, problema não é só onde a gente está, em todo lugar tem problema, né? O sofrimento, né? O Ariovaldo Ramos já dizia: o sofrimento, nós só vamos passar por ele na eternidade. Então, onde você estiver aqui dentro, seja dentro da casa do Senhor, fora, nós vamos passar por períodos de dor e sofrimento. Isso é normal. Mas
eu conheço também muitos cristãos fervorosos, que eram cristãos verdadeiros, genuínos, que passaram por um tempo e simplesmente saíram da casa de Deus, do Betel, e se aventuraram por caminhos e, sinto dizer, até hoje estão lá fora. E a gente não sabe quando será esse retorno à casa do Pai, né? E enquanto eles não retornam à casa do Pai, estão sujeitos a tudo que o mundo oferece, tanto de bom como também de muito ruim, né? Nós sabemos que o mundo aí fora não é nada fácil. Então, muitos de nós passamos por problemas e dificuldades, é normal, mas essa não deve ser a nossa atitude. Sair da casa do Pai nunca deve ser a nossa atitude. Mas mesmo que você saia, mesmo que você se desvie pelo caminho, saia de um caminho que Deus estabeleceu ali, como fez para Abraão, e vá por outro caminho que você pense na sua cabeça que é melhor, é um caminho cheio é o Rio Nilo, tem muita água, fartura de tudo, e aí você se aventure por conta da promessa que foi estabelecida no versículo 2 e 3, Deus, Ele vai te trazer de volta para casa, porque Deus, Ele cumpre a promessa. Então, para cumprir a promessa, Ele precisava que Abraão estivesse no centro da vontade dEle, e Ele fez isso. E um conselho que eu te dou nesse momento é que, se você está fora da casa de Deus, e você percebe isso, ouvindo esse estudo, e o que eu faço, Júnior? Dá pausa no vídeo. Dá uma pausa no vídeo. E se não for para me ouvir, ouça o Senhor. Fale com Ele. Diga a Ele que você está arrependido e volte. Volte para a casa do Pai, que é onde Deus quer para continuar cumprindo a promessa que Ele já estabeleceu a Abraão. Abraão decidiu ir para o Egito, sair de Betel, da casa de Deus, e passar um tempo lá fora. O próprio Deus teve que intervir no versículo 17. Abraão, para que ele pudesse retornar à casa de Deus. A promessa que começou lá em Gênesis 3,15, do proto-evangelho. Mesmo o homem errando, Deus estabelece reconciliação. E depois segue em Gênesis 12, no capítulo que nós estamos estudando, 2 e 3, essa promessa feita a Abraão. E essa promessa vem seguindo por toda a Bíblia até a chegada de Jesus. E Ele nos alcança. E isso é maravilhoso e grandioso. E como diz o salmista Davi no Salmo 139, para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Deus fez uma promessa a Abraão, que por meio de Cristo abençoaria todas as famílias da terra. Deus tem cumprido todas as suas promessas e cumprirá até a sua plenitude, quando, ao descer nas nuvens, o Senhor retornar para restabelecer e cuidar de todas as coisas aqui. Que o Senhor Deus te abençoe, que você possa ter uma semana abençoada. Fica com Deus, até a próxima. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro.
fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Jesus, eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Adora o Senhor com sua alegria. Tenho amigos, família, muitos irmãos, Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Canta! É Jesus.